Civilização Suméria. Os sumérios foram o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia, o atual Iraque, compreendida entre os rios Tigre e Eufrates. O motivo de sua chegada ainda é ignorado, mas provavelmente tenha sido a falta de comida e água, já que os sumérios viviam como nômades, vagando pelo planalto do Irã e no alto dos montes Zagros. Além da água e comida encontradas em abundância na região, outro fator que explica a sedentarização dos sumérios era a segurança com que viviam na Mesopotâmia, pois aquela área é cercada por algumas cadeias montanhosas ao norte e a oeste, pelo Golfo Pérsico ao sudeste, e pelo deserto da Síria ao sul e leste. Isso os dava uma grande proteção a ataques de outros povos que viviam nas proximidades dali. O povo responsável pelos primeiros templos e palácios monumentais, pela fundação das primeiras cidades-estados e provavelmente pela invenção da escrita, tudo no período de 3100 a 3000 a.C., são os sumérios. Os primeiros sinais escritos são pictográficos, de modo que podem ser lidos em qualquer idioma e não se pode inferir de que idioma eles vieram especificamente. Supõe-se que os sumérios foram também responsáveis pelos sinais pictográficos, possivelmente com grande influência dos elamitas. Se os sumérios não são aqueles que na realidade inventaram a escrita, então no mínimo eles são responsáveis por rapidamente adotar e expandir a invenção da escrita para servir às suas necessidades de contabilidade. As primeiras tabelas são predominantemente de natureza econômica. O nome Suméria é derivado do nome babilônico para sul da Babilônia. Podemos citar como invenções sumérias elamitas os selos cilíndricos. Selos cilíndricos são pequenos cilindros de pedra entre 2 a 6 centímetros esculpidos com desenhos em entalhe. O cilindro era rolado sobre tábuas de argila, envelopes, cerâmicas e tijolos para marcar ou identificá-los. Seu uso coincide com o início do uso de tábuas escritas de argila ao final do 4º milênio a.C., até o final do 1º milênio a.C. Tais selos eram usados como assinaturas, confirmação de recebimento ou para marcar blocos de construção. Legado dos Sumérios. Os sumérios foram uma das primeiras civilizações de que se tem notícia, mas a sua importância histórica não para aí. A eles são atribuídas 2 grandes invenções, a da escrita e a da roda, ambas há cerca de 6.000 anos atrás. A sua escrita era de uso particularmente da elite, principalmente dos sacerdotes e escribas. Ela era gravada em tabletes de argila com uma pinça em forma de cunha, e por isso recebeu o nome de escrita cuneiforme. Já a roda, outra grande invenção sumeriana, permitiu a eles desenvolverem carros de combates que eram puxados por cavalos. Ainda sob sua arte militar, eles usavam lanças ou dardos de combates, além de armaduras feitas com o bronze extraído das montanhas. Mas seu legado não para por aí. Eles ainda criaram diques e barragens que impediam enchentes e inundações nas cidades, e ainda escoavam a água através de canais para as lavouras, a fim de expandir mais suas cidades que cresciam depressa. Sua arquitetura concentra-se principalmente na construção de templos em forma de pirâmides chamadas zigurates. Os zigurates geralmente eram usados para
reverenciar algum deus ou rei. A queda dos Sumérios. A civilização suméria chegou a promover por volta de 3000 a.C. uma verdadeira revolução urbana na região da Mesopotâmia, tendo construído cidades importantes como Ur e Uruk, guardadas por fortalezas que as privavam de investidas de outros povos. Entretanto, por volta de 2350 a.C., esta civilização ruiu, dando espaço para a ascensão dos acádios, que construíram um poderoso império na Mesopotâmia, cujo principal líder foi Sagão o Grande. A organização das cidades-estados sumerianos acontecia em torno de um chefe político, o Patese, que assegurava a administração da economia, a segurança e os rituais religiosos da comunidade. Com o período de seca que começaram a assolar a região da Mesopotâmia, na época da última dinastia sumeriana, o poder dos Patese passou a ficar enfraquecido, sobretudo em razão da pressão de povos nômades que ameaçavam adentrar e pilhar as cidades sumerianas. Os Amoritas eram uns desses povos, que mais tarde fundaram o Império Babilônico. Os acádios, que eram de origem semita e migravam do deserto da Síria, procurando fugir da grande seca, instalaram-se ao norte da zona de domínio dos sumérios e lá começaram a afirmar-se rapidamente, elaborando seus próprios meios de subsistência e de organização política e militar. Foi a partir desta posição de influência sobre a civilização enfraquecida que os acádios conseguiram conquistar a civilização suméria e subjugá-la. A formação do Império Acádio preservou muitos elementos da organização sumeriana, mas os elementos mais profundos da cultura dessa civilização, como sua língua, foram pouco a pouco desaparecendo. O domínio dos sumérios da Mesopotâmia encerrou-se com a chegada dos acádios, que conquistaram as cidades da região e fundaram o Império Acádio. Eles tiveram como principal rei Sagão I, ou Sagão da Acádia. No entanto, o Império dos Acádios foi muito breve e logo foi substituído pelos Amoritas como povo predominante na Mesopotâmia. Os Amoritas, também conhecidos como Babilônios, instalaram-se na região por volta de 2000 a.C. Ocuparam a cidade da Babilônia e transformaram-na em um grande centro urbano e comercial na Mesopotâmia. Os historiadores afirmam que importantes rotas comerciais passavam pela cidade e que comerciantes chegavam de diferentes partes do mundo antigo. O estabelecimento amorita na Babilônia levou à formação do primeiro Império Babilônico. Os amoritas sofreram forte influência dos sumérios e tiveram como rei mais importante Hammurabi, responsável pelo desenvolvimento de um código agrupando antigas leis mesopotâmicas, que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Esse código baseava-se em um princípio conhecido como Lei do Talhão, o qual tem como lema olho por olho e dente por dente, ou seja, aquele que cometesse um delito tinha como pena uma punição proporcional ao dano que havia causado. O Código Hammurabi foi antecedido por outros conjuntos de leis na Mesopotâmia, como o Código de Ur-Nammu. O reino dos Amoritas enfraqueceu-se depois da morte de Hammurabi e foi sucedido tempos depois pelos assírios. Os assírios formaram uma sociedade extremamente militarizada a partir do final do segundo milênio antes de Cristo e iniciaram um processo de expansão e conquista na Mesopotâmia. Por volta de 1200 a.C., eles conquistaram toda a Mesopotâmia, além da Palestina, do Egito e parte da Pérsia. Os assírios ficaram célebres por terem sido guerreiros temíveis, que se utilizavam de técnicas violentas em combate e por tratarem seus prisioneiros com extrema brutalidade.
Os povos conquistados, além de serem governados de maneira tirânica, eram obrigados a pagar pesados tributos. A violência dos assírios foi levantada pelos historiadores como um motivo que deu início a inúmeras revoltas que enfraqueceram o poder dos assírios por volta do século VII a.C. O rei mais importante dos assírios foi o Assurbanipal, que ficou conhecido por ser um apreciador da erudição e por mandar construir a biblioteca de Nínive, principal cidade de Assíria. Essa biblioteca reúne milhares de textos em escritas cuneiforme sobre diversos assuntos, e grande parte de que se conhece sobre a Mesopotâmia hoje é por causa da biblioteca de Nínive. Por fim, o enfraquecimento dos assírios permitiu aos caldeus conquistar a Mesopotâmia e fundar o Segundo Império Babilônico em 612 a.C. O império formado por esse povo foi breve e teve como principal rei Nabucodonosor, responsável por reconquistar a Palestina e toda a Mesopotâmia. Atribui-se a esse rei a construção dos jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. O Império dos Caldeus foi o último desenvolvido por um povo mesopotâmico. Seu domínio foi enfraquecido após a morte de Nabucodonosor e por isso eles foram conquistados pelos persas, liderados por Ciro II, em 539 a.C. Os persas eram um povo originário da Pérsia, região do atual Irã.